Olá, eu quero aproveitar essa aula para fazer algumas questões ligadas à transmissão de movimento circular. Foi o que a gente discutiu na última aula e eu quero colocar isso em prática. Então, sem perder tempo, vamos ao exemplo 1. Nesse exemplo, eu tenho duas polias conectadas através de uma correia. E vamos supor que a polia 1 esteja girando no sentido horário. E você percebe que quando a gente tem esse tipo de associação de polias, a outra polia também vai girar no sentido horário. Nesse caso, turma, cada ponto da periferia da correia vai ter a mesma velocidade linear periférica. Isso é o que a gente chama de transmissão de velocidade linear periférica. Cada ponto da periferia, volto a dizer, da periferia da correia, né, gira com velocidade linear igual. Então eu vou igualar a velocidade linear num ponto aqui que está na extremidade, né, da polia 1 com a velocidade linear de um ponto aí da polia 2. Quando a gente escreve que V1 é igual a V2, lembre-se que velocidade linear periférica pode ser calculada por 2πrf. Né? Então a gente vai igualar aqui, ó, 2πr1f1 é igual a 2πr2f2 e a gente chega nessa relação aqui que sempre vai aparecer quando você tiver esse tipo de transmissão, que é a razão entre os raios, é a razão inversa entre as frequências. Em outras palavras, o produto raio-frequência é igual. Então, se você pegar o raio da polia 1 multiplicar pela frequência da polia 1, isso vai ser igual ao raio da polia 2 vezes a frequência da polia 2. Aproveitando, então, os dados que eu tenho, né? Olha só, o raio da 1 é 20 centímetros e a frequência de giro é 2 Hz. O raio da 2 é 5 e essa frequência eu quero saber. Não fique preocupado aqui em colocar unidades do sistema internacional. O importante é você trabalhar sempre com as mesmas unidades. Está em centímetro aqui, tem que estar aqui. Está em hertz aqui, vai estar aqui e assim por diante. Bom, fazendo o cálculo aqui, turma, ficou, né? 40 igual a 5F2. Portanto, essa frequência F2 vai ser 40 dividido por 5, que é 8 Hz. Você percebe a ideia aqui por trás, né? Veja só, do ponto de vista aí dos tamanhos da comparação entre os raios, esse raio é 4 vezes maior, 4 vezes maior. Se esse raio é 4 vezes maior, cada vez que essa polia maior der uma volta, a menor vai dar 4 voltas. Quem tem 4 vezes mais raio tem 4 vezes menos frequência. Percebeu esse produto? Olha só, a frequência da maior é 2 Hz. A frequência da menor é 8 Hz. Agora uma questãozinha mais complexa, uma questãozinha aí que envolve, né, outras formas de transmitir movimento circular, que é uma questãozinha do vestibular da Unesp de 2016. Então nós temos aí um brinquedo que ele é movido por um motor e existe um conjunto de engrenagens. Então basicamente como funciona é assim, galera, olha só. Nós temos um motor que está diretamente ligado a uma engrenagem A que gira com frequência 13,5 Hz. Aí esse motor, ele está transmitindo aí a velocidade para uma engrenagem B. Perceba que nesse caso aqui, se o motor girar com uma frequência de 13,5 no sentido horário, ele vai fazer essa engrenagem B girar no sentido anti-horário, né? Quando eu tenho aí engrenagens associadas dessa forma, os sentidos de giro são diferentes. Aí, essa engrenagem B, ela está acoplada coaxialmente por uma engrenagem C, é o mesmo eixo, galera. Então, essas duas giram juntas, tá? Com mesmas frequências. E, finalmente, a engrenagem C está conectada à engrenagem D
e vai fazer então a engrenagem D, né? Olha só, girar, nesse caso aqui, no sentido horário, porque essa aqui está no sentido anti-horário, essa aqui vai girar, né, no sentido, então, anti-horário, horário, beleza? Bom, vamos por partes. A ideia é a seguinte, a Unesp fala que a quantidade de dentes de A e C são 8 e a quantidade de dentes de B e D são 24 dentes. Por que ela deu o número de dentes das engrenagens? Porque o número de dentes, galera, tá? Até coloco aqui ó, como uma atenção, né? O número de dentes, ele é proporcional ao raio. Número de dentes, ó, proporcional aos raios, galera. Portanto, é como se eu estivesse dando aqui os raios, né? Por que isso acontece, Greg? Porque perceba que o número de dentes está diretamente associado ao perímetro e o perímetro está diretamente associado ao raio. Lembra-se que o perímetro da circunferência, né, é 2πr. Beleza, galera? Então, vamos por partes. Olha só. Primeiro, entre A e B, nós temos uma transmissão de velocidade linear periférica. Portanto, você escreve essa relação que eu acabei, né, de trabalhar com vocês nessa questão no exemplo anterior, que diz que a frequência FA vezes o raio de A tem que ser a frequência de B vezes o raio de B. Como nós não temos os raios, mas temos os dentes, a gente troca raio por número de dentes, são proporcionais. Então fica a frequência de A vezes o número de dentes de A tem que ser igual à frequência de B vezes o número de dentes de B. Né? Então, volto a dizer, número de dentes proporcional, né, ao raio. Galera, FA é 13,5, o número de dentes de A é 8. Ó, FB eu não sei e o número de dentes de B é 24. Eu já vou simplificar aqui, o 8 e o 24, dá 1, dá 3. Portanto, FB é 13,5 dividido por 3, né? Que é a 4,5, a frequência de B, então 4,5 Hz. Agora, o B transfere velocidade angular para o C. Então, quando você olha aqui ó, entre B e C, nós temos as mesmas velocidades angulares, nós temos as mesmas frequências, turma. Eu vou escrever aqui que FC é igual a FB, porque elas giram juntas, tá? Giram juntas. Você está entendendo essa ideia? É o mesmo eixo, turma. A B e a C estão aí acopladas coaxialmente. Portanto, a frequência de C vale 4,5 Hz. Agora, quando você olha para a associação, né, para a transmissão de movimento entre C e D, mais uma vez eu tenho uma transmissão de movimento circular através de velocidade linear periférica. Portanto, vale essa relação aqui, que diz que FC vezes RC vai ser FD vezes RD. Mais uma vez, como eu havia dito antes, nós temos aí raios proporcionais a números de dentes. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. A frequência de C é 4,5, calculei. Número de dentes de C é 8. A frequência de D é o que eu quero, é justamente isso que eu quero. O número de dentes aí que nós temos para o D é 24. Mais uma vez, a relação aqui é 1:3. Portanto, a frequência da engrenagem D, que é o que eu quero, vai ser 4,5 dividido por 3, que nos dá uma frequência de 1,5 Hz. A Unesp não perguntou, né? Mas se ela perguntasse o sentido de giro da engrenagem D, seria igual ao sentido de giro da engrenagem A. Beleza, galera?
para terminar essa análise aí, vamos pensar numa bicicleta. É muito interessante, eu comentei com vocês que nós vemos isso sempre em bicicletas. Eu desenhei o esquema de uma bicicleta aqui, mas antes de falar da bicicleta, eu gostaria de lembrá-los, né, do que acontece com a velocidade de um eixo, né, que está sendo caracterizado num rolamento uniforme. Vamos imaginar um rolamento uniforme, né? Imagine aqui, por exemplo, uma roda, tá? E ela está rolando, é isso aqui, é um rolamento, ó. Um rolamento uniforme. Quando você pensa num rolamento uniforme, gente, a velocidade do eixo, né, ela nada mais é do que 2πr, que é o ΔS que você vai ter numa volta completa. Imagine numa volta aqui, ó, tem um pontinho aqui, esse pontinho vai dar uma volta completa. Quando ele voltar para cá, você consegue enxergar que essa linha aqui, ó, entre a posição inicial e a posição final, é justamente o perímetro dessa circunferência, que é 2πr. E como nós tivemos uma volta completa aqui, então eu posso dizer, né, que se esse rolamento é uniforme, evidentemente que velocidade aí constante é ΔS por ΔT. Nós temos então aqui, olha, 2πr sobre tesão. Portanto, a velocidade do eixo é dada por 2π vezes o raio, né? Que raio? Esse raio da roda aí, tá? Dividido pelo tesão, que é a mesma coisa que 2π raio da roda vezes a frequência da roda, tá? Então, isso aqui é uma expressão para você calcular, por exemplo, a velocidade de uma bicicleta. Você precisa saber, né? No caso da bike, ó, da bike, caso da bike, galera. Você tem que ter a roda da bike e a frequência da roda da bike, tá claro? Então, se você pegar o raio da roda da bicicleta e multiplicar pela frequência com que ela está girando, porque quando você anda com a bike, você percebe que a roda está executando um rolamento uniforme, evidentemente que numa situação em que você está com velocidade, tá, escalar constante. Então, olha a questãozinha que vai encerrar essa sequência de exemplos aqui. Esse exemplo 3. Exemplo 3. Vamos lá. O exemplo 3 é assim, turminha. Eu tenho então uma bicicleta e tem um ciclista que pedala dando 120 voltas por minuto ou 120 rotações por minuto, tá? No pedal. Qual a velocidade da bicicleta? E eu quero que você responda no sistema internacional. Então, vamos lá, gente. Olha, você pedala e o que você faz é imprimir uma frequência a essa engrenagem maior, que a gente costuma chamar de coroa. Tá? Então, o que foi dado aí é a frequência da coroa, que vale justamente 120 RPM. Lembre-se que 120 RPM dividindo por 60, turma, porque são rotações a cada minuto, e lembre-se que em um minuto tem 60 segundos, isso é a mesma coisa que 2 Hz, tá? Então, olha só o que vai rolar. Entre a coroa e a catraca, ó, a catraca é a engrenagem B, é a menorzinha. Nós temos uma transmissão de velocidade linear periférica, vale aquela relação, né? Olha só, FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Então, se a frequência da coroa é 2 Hz, e o raio da coroa é 15 centímetros, nós encontramos a frequência da catraca, porque o raio dela é 5. Olha só, fica 5 FB igual a 30, então essa frequência vale 6 Hz. 6 Hz, galera. Só que entre a catraca e a roda, né, entre B e C, galera, nós temos a mesma frequência, elas giram juntas. Ou seja, a frequência de C igual à frequência de B, que é de 6 Hz. Por isso que o sistema de marchas aí da bike, né, permite que você consiga controlar a transmissão
Claro que essa é uma situação interessante quando você está rápido, né? Aproveitar ao máximo a pedalada. Você pega a maior da frente e a menor daqui de trás. Bom, galera, portanto, a velocidade da bici, velocidade da bike, é 2π RF, só que aqui eu tenho que pegar o raio da roda e a frequência da roda. Então, fazendo aqui, 2 vezes 3, raio da roda 50 centímetros, vou colocar meio metro e a frequência é 6. Isso nos dá uma velocidade de 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18 metros por segundo. Sacou? É isso, galera. Bom demais.